Bem-vindos, bem-vindas a mais um estudo sobre o livro O que aconteceu com você? Esse livro que a gente conversa sobre os traumas, né? Ele fala assim, ó, como entender seu passado pode abrir caminhos para o seu futuro. É um livro super profundo que a gente vai ouvir histórias da Oprah, a gente vai ouvir histórias dos pacientes do Bruce Perry, que ele é neurocientista e hoje ele tem muito conteúdo sobre trauma. E qual que é a ideia? Por que a gente está estudando esse livro agora? Porque a gente sabe que nós podemos evitar grande parte dos traumas que acompanham, né, toda a humanidade, as pessoas que acontecem na infância. A gente consegue evitar, a gente consegue, né, prevenir. A gente não pode, é praticamente impossível a gente conseguir que nossos filhos não tenham nenhum trauma, mas a gente tendo consciência do que são esses traumas, o que causam esses traumas, como que esses traumas nos moldaram, né? Quem nós somos, o que aconteceu conosco, é o título do livro, né? O que aconteceu com você. A gente vai reconhecendo na gente, e a partir do momento que a gente reconhece na gente, a gente consegue entender inclusive os nossos desafios e lidar com os comportamentos desafiantes da criança. Então, assim, é um livro que ele faz as duas vias o tempo todo. É um olhar para nós, que impede uma educação mais consciente e respeitosa, e entendendo como que isso tudo faz a gente conseguir olhar para os nossos filhos com mais respeito realmente. Então, sejam bem-vindos. Estamos indo para o nosso terceiro encontro desse livro. Se você não assistiu os outros, não tem problema. Não é condição, né, pra gente continuar o estudo, ter visto o anterior. Sempre faz muito sentido a gente continuar aqui estudando juntos. Vão chegando, me contem de onde vocês são. Para quem não me conhece, então eu sou a Sônia Andrade, sou educadora parental. Eu trabalho no apoio a pais e mães que querem ter mais paciência, agir com mais paciência, mais respeito e prevenir traumas em seus filhos. Então, nós fazemos estudos profundos, eu dou consultoria, a gente tem as mentorias, a gente tem os atendimentos, os mini cursos, os cursos. E estamos aqui, então, no nosso encontro toda quarta, às 10 da manhã, pra gente fazer estudos, tá? E o livro que a gente tá estudando, então, é O que aconteceu com você. Se alguém puder escrever aí pra mim nos comentários o nome do livro, O que aconteceu com você, que daí eu fixo aqui pra gente poder continuar o nosso estudo. Tá bom? Me contem aí de onde vocês são, gente. Quem tá chegando aqui pro estudo? Da onde vocês são. Tem muita gente de fora do Brasil me acompanhando, gente de fora do Brasil nas mentorias, nos grupos, nas consultorias. Ai, obrigada, Ana! Andrade! Que legal! Você também tem o mesmo sobrenome que o meu. Será que a gente é parente? A gente fazia... a minha família são 3 avós, casadas, 3 irmãs, casadas com 3 irmãos. Então é muito legal, porque a gente fazia os encontros a cada 2 anos dos Andrades, encontro dos Andrades. Nossa, ia muita gente, encontro que é 300 pessoas, mas só dentro desse núcleo, né? Minaçu, Goiás. Nossa, nunca ouvi falar de Minaçu. Eu sou do interior do Paraná, de Cianorte, mas eu moro em Curitiba hoje em dia. Bem aqui no sul, né? Shebila, seja bem-vinda. Vamos continuar, tá? Então, gente, nós estamos, mas podem ir falando de onde vocês são. Acho super legal a gente criando uma imagem aqui de como nós estamos aqui. Rio Grande do Sul, mas moro em Jaíba, Minas Gerais. Jaíba. Eu tô com minha cunhada aqui em casa, que ela é de Alfenas. Mas ela também tá morando em Porto Alegre. Ó, nós estamos agora, gente, no capítulo 1 ainda. Bom dia. Nós estamos no capítulo 1, que é Dando Sentido ao Mundo. Nós estamos na página... Nós vimos no último encontro esse desenho do cérebro, né? Do cérebro reptiliano e do cérebro do córtex, que é o último... Começa a desenvolver de baixo para cima.
e termina no córtex, que é a parte humana que pensa, que planeja, que manipula, né? Que tem todas as coisas que a gente fala que a criança já vem fazendo, já nasce fazendo. Não é assim. E agora nós estamos na página 30 e nós vamos começar a ler o diálogo. Hoje eu vou seguir o estudo ao vivo. Ai, que bom! Tomara que você consiga acompanhar inteiro. Então vamos lá. O Dr. Perry estava explicando. Toda experiência é processada de baixo para cima no cérebro, e isso significa que para chegar ao topo, ou seja, a parte inteligente, a parte que pensa, a parte humana, ela precisa passar pela parte mais baixa, a não inteligente. A parte mais primitiva e reativa do nosso cérebro é a primeira a interpretar e agir diante da informação que chega dos nossos sentidos. Tainá, você leva em conta a teoria sistêmica? Vejo nela algumas coisas que você disse. Sim, Tainá. Tem muita coisa legal da teoria sistêmica, sim. Que a neurociência, de certa forma, pode apoiar, né? Essa teoria. Então, o que ele fala aqui? Que tudo começa, entra em nós, todas as experiências, tudo que a gente vive entra pelos nossos sentidos. Tato, visão, audição, etc. E entra pelo tronco cerebral. Vai sempre passar por aqui antes de chegar na parte pensante. Então, a criança que nasce só com essas partes prontas, e isso aqui é desenvolvido a partir da relação com os pais, vai sempre reagir de forma instintiva, respondendo a alguma necessidade cerebral. Por isso que a gente fala, todo comportamento tem por trás necessidades. E o adulto também. Mas ele tem aqui, com o desenvolvimento do córtex, quando você é adulto, depois dos 25, 26 anos, você já tem esse córtex completo, você pode ter criado aqui conexões, caminhos, a gente fala mapa neuronal, né, o mapa de mundo, com caminhos para lidar com coisas aqui que entram aqui por baixo, que despontam, né, que despertam reações instintivas. Então, por exemplo, a criança bate. Ela bate por quê? Porque ela se sentiu de alguma forma ameaçada e ela despertou dentro dessa parte primitiva e instintiva do cérebro uma reação de sobrevivência. Então o cérebro, o sistema límbico, toda essa parte inferior, né, o tronco cerebral, o diencéfalo, o sistema límbico, liberou uma resposta a essa ameaça. Então aumenta o batimento cardíaco, aumenta a respiração, libera cortisol, libera adrenalina, manda sangue para os membros, você precisa se defender. E a criança bate no amiguinho. E aí a gente vem e fala, não pode bater, onde já se viu? Opa, mas pode ou não pode é conceito, tá aqui em cima, eu não tenho essa parte pronta. Eu tô reagindo a algo bioquímico do meu organismo. E aí eu simplesmente aprendo que não pode, porque se eu não bater, eu sou punido. Se eu bater, eu sou punido, quer dizer. Se eu bater, eu sou punido. Então eu aprendo que o que acontece comigo não pode ser expressado, não pode ser olhado, eu tenho que engolir. Eu engulo tudo isso. Eu não aprendi o que fazer. Quer dizer, eu aprendi o que fazer, engolir. Abafar. Todos nós, a maioria de nós adultos, não sabe lidar com a raiva. Não sabe lidar com medo. A gente só abafa, a gente só finge que ele não tá ali, a gente só engole. Né? Porque dentro do nosso córtex, que é onde a gente aprende os caminhos racionais, eficazes, de solução, de lidar com aquilo, a gente não aprendeu nem a olhar. Então, se eu tô com raiva, não olha pra ela, bloqueia ela. Você não pode sentir raiva, que feio sentir raiva. Mas raiva é instintivo, entende? Então, é isso que ele tá dizendo aqui. Pra chegar no córtex, a gente tudo passa primeiro por essa parte aqui. E o córtex, que é a parte pensante, ela vem depois. Então, o que ele tá explicando aqui, ó, pra gente ir entendendo. O nosso cérebro é organizado para agir e sentir antes de raciocinar. É assim também que ele se desenvolve, sequencialmente, de baixo para cima. O bebê em desenvolvimento age e sente, e esses sentimentos e ações ajudarão a organizar o pensamento, desde que nós tenhamos adultos que ajudem nesse processo, que apoiem nisso tudo. A Oprah diz, há anos você me diz que as experiências dos primeiros anos têm maior impacto, porque nessa fase o cérebro se desenvolve com mais rapidez. E agora o Dr. Perry vai responder. A pergunta o que aconteceu com você não é apenas a pergunta-chave quando se quer entender alguém. É a pergunta fundamental quando se quer entender o cérebro. Em outras palavras, seu histórico pessoal, as pessoas e os lugares na sua vida influencia o seu desenvolvimento cerebral. O resultado é que cada cérebro é único.
Nossas experiências moldam a maneira como os sistemas essenciais do nosso cérebro se organizam e funcionam. Assim, cada um de nós vê e compreende o mundo de maneira única, bioquimicamente falando. O sistema serotoninérgico, que é o que é responsável por produzir a serotonina, a quantidade de serotonina, e a partir termina de se formar com 5 anos. E tem adultos, muitos adultos, que tomam remédio para repor serotonina, porque a serotonina é altamente necessária para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, assim como todos os hormônios. E esse sistema que vai dizer pra gente o quanto de serotonina, como que termina de se formar com 5 anos. Então, nossas experiências, por exemplo, até os nossos 5 anos de vida, definem como o nosso organismo vai lidar com esse equilíbrio, produção, etc., de serotonina. Só um exemplo, tá? Então, como o meu organismo funciona, como o meu cérebro funciona, é único e ele foi feito e construído a partir das minhas experiências de vida, que é diferente de uma irmã gêmea. Porque cada ser é único e vai construindo seus sistemas a partir do jeito que ele interpreta, que ele reage, que ele é acolhido, que ele não é, e assim por diante, tá? Assim, cada um de nós vê o mundo e o compreende de maneira única, não tem como comparar. O exemplo do Mike, que a gente leu no encontro anterior, que era um veterano de guerra que tem TEPT, né? Transtorno de experiência pós-traumática. Ele ouviu um escapamento estourar na rua e ele se deitou no chão e empurrou a namorada dele como se ele estivesse na guerra. O exemplo do Mike envolve experiências traumáticas que ocorreram quando ele tinha 24 anos. Se essas experiências mudaram o cérebro de uma pessoa dessa idade, imagine o impacto do trauma no cérebro de um bebê ou de uma criança na primeira infância. É muito mais abrangente. Ainda no útero, o cérebro em desenvolvimento começa a armazenar fragmentos da nossa experiência de vida. Vou até dar um gole aqui para vocês pensarem nessa frase. Ainda no útero, vou ler de novo. O cérebro em desenvolvimento começa a armazenar fragmentos da nossa experiência de vida. O desenvolvimento cerebral do feto pode ser influenciado por uma série de fatores, dentre os quais droga, álcool, ingestão de nicotina, dieta, padrões de atividade e até estresse materno. Nos 9 meses da gestação, o desenvolvimento é explosivo. Há ocasiões em que nascem 20 mil novos neurônios por segundo. A título de comparação, um adulto pode, num dia bom, produzir 700 novos neurônios. No bebê, no cérebro, dentro da barriga da mãe, no período de gestação, pode produzir 20 mil neurônios por segundo. Comparando por segundo, 20 mil por segundo. Comparando o cérebro adulto, num dia bom, produz 700 novos neurônios. Olha a diferença, gente, do impacto do que está acontecendo na formação desse cérebro com 20 mil novos neurônios por segundo, o que está acontecendo lá, como que está impactando essa formação. Ao nascer, o recém-nascido tem 86 bilhões de neurônios que continuarão a se multiplicar e a se conectar em redes complexas. Graças a essas redes, o recém-nascido começará a compreender o mundo. Isso tudo é extremamente complexo e nem sempre entendido pelos pesquisadores, mas existem alguns princípios básicos que serão úteis durante nossas conversas sobre o trauma. Nossos sentidos externos, visão, audição, olfato, paladar e tato, monitoram o que acontece fora do nosso corpo. Para isso, eles precisam dos órgãos sensoriais, olhos, ouvidos, nariz e pele. Quando são estimulados por luz, som, cheiro ou toque, neurônios especializados enviam um sinal para o cérebro. Nós também temos sistemas sensoriais que nos contam o que acontece dentro do nosso corpo. Isso é chamado de interocepção e produz sensações como sede, fome, falta de fôlego. Todas as informações sensoriais do mundo externo e do mundo interno alimentam continuamente o nosso cérebro.
que então ativam sistemas adequados para nos manter saudáveis e seguros. Se sentimos sede, procuramos água. Se sentimos fome, vamos atrás de comida. Se pressentimos perigo, mobilizamos nossos sistemas de resposta ao estresse. Ok? Entendido até aqui? Bioquimicamente, nós funcionamos para sobreviver. Então, nós temos os sentidos externos, que trazem o mundo externo para dentro. Visão, audição, tato e olfato. Visão, audição, olfato, paladar e tato. E temos os sistemas internos que também estão o tempo todo se alimentando das informações, das necessidades que estão acontecendo dentro de nós, que é a interocepção, que é quando a gente tá com fome, quando a gente tá com frio, quando a gente tá... Não, frio é de fora pra dentro, né? Fome, sede, falta de fôlego, medo, tudo que tá acontecendo dentro de nós, tá? O cérebro classifica cada fragmento de informação sensorial e a envia triângulo acima. Que triângulo acima é esse, gente? Esse aqui, ó, que ele desenhou pra nós. Então, ele identifica e envia pra cá. Vai chegar na parte que pensa no último momento. É o último lugar que chega, que vai raciocinar sobre aquilo. E a criança nem tem essa parte pronta, então ela não vai raciocinar, ela vai só colocar sua necessidade de algum jeito, tá? Aqui. O cérebro classifica cada fragmento de informação sensorial e a envia triângulo acima para outras áreas que vão integrá-la e processá-la. Isso produz uma versão cada vez mais rica e detalhada de qualquer experiência, uma vez que várias informações passam a ficar interligadas após serem classificadas. Por exemplo, o cérebro manda uma informação visual para as mesmas áreas que envia sensações auditivas, som, táteis, que é o toque, olfativas, que é o cheiro, que aconteceram simultaneamente. Essas diferentes sensações, as visões, os sons, os cheiros, os movimentos da mesma experiência, então, ficam interligadas. É o começo da compreensão de mundo. A gente começa a criar relações, relatividade, contextos. A gente começa a compreender o mundo a partir dessas informações levadas lá para dentro e as conexões neurais que isso vai trazendo. Conforme o cérebro começa a criar as lembranças complexas que armazenam essas conexões, seu catálogo pessoal de experiências se amplia. À medida que crescemos, todos nós tentamos compreender o que acontece à nossa volta. O que significa aquele som? Por que alguém esfrega as minhas costas? O que quer dizer aquela expressão no rosto dele? O que mais acontece quando sinto aquele cheiro? E ele vai criando mapa de mundo. Para uma criança, o contato visual significa eu me preocupo com você e me interesso pelo seu bem-estar. Para outra, significa estou prestes a gritar com você. Momento a momento, no começo da vida, nosso cérebro em desenvolvimento classifica e armazena nossas experiências pessoais, produzindo um livro de códigos que nos ajuda a interpretar o mundo. Cada um constrói uma visão de mundo moldada pelas experiências da vida. A minha visão de mundo é completamente diferente da sua visão de mundo, que é completamente diferente da visão de mundo do seu marido, da sua esposa, que é completamente diferente da visão do mundo da criança. Completamente diferente. A gente olha para uma criança que está chorando no berço e acha aquilo ridículo. Você já está alimentado, você já trocou a fralda, você está quentinho, você está num lugar protegido, você está em casa, a mamãe está aqui do seu lado. É ridículo você chorar, só porque você não está no colo. Para a criança que não tem experiência nenhuma do que é segurança, que não tem o córtex formado para entender tudo isso e relativizar, ela só sente insegurança total. Porque o corpo dela entende segurança como contato físico. Proteção no colo da mãe. E a gente acha ridículo a criança chorar. Só que as áreas que estão sendo alertadas e despertadas no organismo dela é de perigo, assim como se nós estivéssemos numa rua deserta à noite ouvindo barulhos. Seria acessada as mesmas áreas e a gente sentiria o mesmo medo, por exemplo. Estou aqui supondo. Não seria balela sentimento desse lugar, mas para a criança a gente acha balela, porque a gente está olhando para a criança com o nosso mapa de mundo, com a nossa visão de mundo. E a dela é completamente diferente. A gente não pode fazer isso, é desrespeitoso.
A gente querer que ela entenda o mundo da forma que a gente entende. E reaja da forma que a gente acha que ela tem que reagir sendo uma criança, uma bebezinha. Então, para uma criança, receber o olhar dos pais pode fazer ela se sentir amada. Para outra, receber o olhar dos pais pode fazer, meu Deus, vou levar bronca. Porque ela vai criando, o que esse olhar do pai vem depois? O que esse jeito de fala vem depois? E assim vai. E aí a gente cria conexões que do nada, depois de adulto, quando alguém me olha de tal jeito, me dá um frio, não sei porquê. A gente vai criando esses mapas no nosso cérebro. Então, nossas visões de mundo são completamente diferentes, porque são moldadas pelas nossas experiências de vida. Imagine por um momento... Gente, tá balançando muito minha câmera, né? Vou tentar desapoiar da mesa aqui. Imagine por um momento as dramáticas mudanças no mundo sensorial de um recém-nascido. Gente, imagina o drama que é você construir do zero tudo que tá acontecendo ao redor de você não sabe. Você não sabe nem o que é fome. Você não sabe nem o que é frio. Você não sabe nada disso. Você não sentia nada disso dentro da barriga da sua mãe. Imagina o drama que é para um recém-nascido ter que construir tudo isso no cérebro. No útero, o mundo dele era aquecido, rítmico e escuro. No momento do nascimento, é exposto a uma avalanche sensorial esmagadora de imagens, sons, mudança de temperatura e ar. O cérebro é bombardeado por novos padrões de estímulos sensoriais. E como o mundo apresenta tantas coisas novas quando você é bebê, o cérebro faz novas conexões com mais rapidez e energia para conseguir sobreviver. As experiências dos primeiros anos de vida são desproporcionalmente poderosas para a definição de como o cérebro vai se organizar. Tudo o que acontece na gestação com essa mãe, no parto e no pós-parto, dos primeiros anos de vida, até o primeiro ano, segundo, a gente fala que a primeiríssima infância vai até os 3, é desproporcionalmente poderoso para a definição de como esse cérebro vai funcionar para o resto da vida. Deixar a criança chorando no berço, no quarto, para ela aprender a dormir sozinha, é impactante para o resto da vida. Não, meu Deus, foram só 2 dias, ele nunca mais chorou para o resto da vida. Meu Deus, Alcio, mas eu fiz isso e agora, o que eu faço? Vamos assumir a responsabilidade, olhar para isso, entender o impacto que isso traz e começar a agir. A gente vai olhar para cá, tá bom? Tem como, a gente precisa agir, mas a gente precisa assumir essa responsabilidade. Toda vez que eu vou dar consultoria para as famílias, eu começo investigando desde a gestação. E as pessoas falam, não, mas não, isso aqui já passou. Como que já passou? O que já foi feito? Como que foi tratado? Né? Entende? Então tem muita coisa que nós hoje agimos, reagimos, somos impactados pela nossa gestação, nosso parto, nossos primeiros anos de vida. E a gente não tem consciência. Quando a gente começa as terapias que vão mais fundo, normalmente a gente chega lá. Então, se os nossos filhos, que ainda são crianças, que os seus cérebros ainda não estão prontos lá no córtex, a gente pode agir de uma maneira muito mais eficaz do que a gente esperar eles se tornarem adultos com todo o impacto da construção desse indivíduo a partir desses traumas, que são feridas abertas que ficaram lá, que ficaram até hoje, né, escondidinhas lá, dentro de comportamentos esperados que a gente vai construindo e aplaudidos pela sociedade. Nós adultos é muito mais desafiante esse processo. É possível? Claro que é. Muito mais desafiante. Até porque o que acontece conosco, lembra que ele falou ali? Tudo vai criando conexões em diversas áreas do nosso cérebro, diversas. Não é em uma área. Por isso que a gente fala que o trauma não se cura, a gente trata. Mas por que ele não cura? Porque uma situação atinge diversas áreas do nosso cérebro, inclusive áreas pré-fala, áreas que a fala, o nosso raciocínio lógico nunca vai chegar. E aí hoje, cada vez mais, tem terapias alternativas que vão nesses lugares das memórias celulares que não passam pela consciência. Então, tem várias áreas ali, né? Por exemplo, a nossa consciência, ela tá aqui, ó, no córtex. Quando a gente pensa, raciocina, fala sobre aquele problema, trabalha ele, cria novas, ressignifica aquele trauma, aquela situação. A gente tá trabalhando aqui. Mas o que muda a nossa estrutura orgânica? Nossos órgãos foram todos impactados, nossos sistemas neurológicos todos impactados pelo que aconteceu com a gente. Então, muito difícil a gente curar, mas a gente pode ir trabalhando por vários tipos de terapias alternativas e assim que vai, que acessam áreas que não são da fala.
né? Então, só falar sobre o nosso problema durante anos e anos e anos e anos não é o suficiente para curar uma situação, ou nem mesmo para tratar essa situação. Mas a gente precisa ir acessando, né? A gente pode, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então a gente vai criando um livro de códigos que afetam toda a construção dos nossos sistemas bioquímicos, neurológicos, rítmicos e assim por diante. Nada é só psicológico e emocional. Nada, gente. Nós somos seres completamente interconectados e complexos. Tudo é bioquímico, tudo é fisiológico, tudo é impactado em nós como um todo, tá? Então, as experiências dos primeiros anos de vida são desproporcionalmente poderosas para a definição de como o cérebro desse indivíduo vai se organizar. Ok? Uma das coisas mais importantes que aprendi com seus estudos é que as crianças pequenas absorvem muito mais do que percebemos. Quanto mais novas, mais sensíveis ao clima emocional. As pessoas acham que podem xingar e ser violentas na frente de crianças pequenas. Fiz centenas de programas em que mães disseram: bom, quando ele crescer, vou largar o pai abusivo. Pensando, meu filho é pequeno demais para entender, quando na verdade é exatamente o oposto. Dr. Perry vai responder. É exatamente o oposto. Quanto menor a criança, mais ela depende de quem cuida dela, pais e outros adultos, para interpretar o mundo. De certa maneira, a criança pequena vivencia o mundo através dos filtros desses adultos. Gente, isso é muito importante. Muito importante. Como que eu vou dizer isso pra vocês? Ai, deixa o bebezinho lá na creche o mais cedo possível, que daí ele já se acostuma e não sofre. Quando nasce um irmãozinho, olha, deixa o pequenininho com outra pessoa e atende o mais velho, que ele já entende. O pequenininho ainda não entende, ele não vai sofrer. Quem já ouviu essas frases, gente? Não, ixi, eu deixo meu filho desde 1 mês lá no quarto sozinho, que ele nem sofre. Porque ele já tá acostumado. Ele chorou nos primeiros dias, desde 1 mêsinho lá. Não. Cheguei em casa da maternidade, já coloquei ele lá no quarto dele, já deixei ele lá. Ele chorou os primeiros dias, mas ele já se acostumou. Não sofreu, tá tudo bem. Quanto menor a criança, melhor é pra trazer os condicionamentos, os ensinamentos. Quem aqui já ouviu isso, gente? É exatamente ao contrário. E a neurociência, e ele tá dizendo isso aqui, vai nos mostrar que a criança ainda não tem repertório para pedir o que ela precisa. Por isso que a gente acha que ela não tá sentindo. E por isso que ela se adapta mais fácil. Porque ela entende que é isso que tem. É isso que tem. Mas o meu organismo que sente insegurança, porque é um bebezinho, vou dar a ideia do bebezinho que é deixado sozinho, tá? O meu organismo sente a insegurança de não ter o que me deixa seguro, contato da minha mãe, que eu sei a voz, o cheiro, o ritmo dela, já tô acostumada com o batimento cardíaco dela, com o jeito dela, então esse mundo que eu conheço que é o que me dá segurança. Aí eu não tenho isso, meu organismo dera medo, insegurança. Por quê? Porque eu não tenho o córtex que pensa, eu só tenho o instinto. O que um mamífero de colo, que não consegue pegar uma mamadeira que tá do lado dele, encostado na boca dele, com a comida, sente quando não tem um adulto, que ele é 100% dependente desse adulto, pra fazer isso pra ele, quando ele sentir fome? Sente que ele vai morrer se ele não tem esse adulto com ele o tempo todo. Porque ele não sabe quando que ele vai sentir fome, quando que ele vai sentir frio, quando que ele... Ah, não, agora eu posso ficar sozinho porque minha fome vai vir só daqui a um tempo. Ele não tem essa parte racional. Então, pra ele precisa estar o tempo todo sentindo com esse adulto cuidador pra atender as necessidades dele quando elas vierem. Só que ele é bebezinho. Ele não sabe dizer: mamãe, eu preciso de você. Mamãe, eu quero você. Então, ele chora. E você diz: filho, você já tá amamentado, né? E deixa chorando. O que o cérebro dele vai fazer? Grita que está em perigo. Aí ele grita e vê que não é atendido. O que ele vai fazer? Para de gritar, porque agora você precisa guardar energia. Porque se vier um predador, se tiver algum perigo, você vai ter que ter energia para sobreviver de algum jeito. Para espernear, para berrar, para fazer o que for, para chamar de novo o seu cuidador. Então guarda essa energia. Se você gastar toda a energia, quando acontecer alguma coisa, você não vai ter para se defender. E ele guarda e ele aprende a viver hipervigilante, em silêncio.
mais hipervigilante. O que é uma criança hipervigilante? Uma criança produzindo cortisol e adrenalina constantemente num nível não saudável para reagir às ameaças. E aí nós temos crianças muito reativas, explosivas, crianças que não conseguem lidar com o fato de alguém tirar o brinquedinho dela, ou com o fato da mãe dizer um não, ou crianças com temperamentos mais frios que implodem. Crianças mais tristes, mais fechadas, que deixam todo mundo passar por cima dela, que não conseguem se colocar, que apanham na escola, que estão o tempo todo sofrendo, o tempo todo... Ah, ele é tão bonzinho. Ele aprendeu que é melhor ficar quieto para ter energia, para lutar, quando ele precisar sobreviver. E ele vai guardando, 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 guardando. Ou, pior, ele aprendeu que é melhor nem lutar. Porque se ele luta, chora, grita, etc., ele leva bronca. Ele é deixado mais tempo sozinho ainda. Ele é deixado mais tempo isolado ainda. Então ele aprende que calhe as suas necessidades para você ter o mínimo possível de bebezinho. Porque quando você registra as principais crenças e os principais caminhos neuronais de como se sobrevive nesse mundo. Entende, gente? Eu vou ler de novo o que a Oprah falou. Uma das coisas mais importantes que aprendi com seus estudos é que as crianças pequenas absorvem muito mais do que percebemos. Quanto mais novas, mais sensíveis ao clima emocional da casa, das pessoas, a de tudo. As pessoas acham que podem xingar e serem violentas na frente das crianças pequenas. Fiz centenas de programas em que mães disseram, bom, quando ele crescer eu vou largar o pai abusivo, pensando, meu filho é pequeno demais para entender, quando na verdade é exatamente o oposto. O Dr. Perry diz, é exatamente o oposto. Quanto menor a criança, mais ela depende de quem cuida dela para interpretar o mundo. De certa maneira, a criança pequena vivencia o mundo através dos filtros desses adultos. Uma criança muito pequena talvez não entenda as palavras usadas pelos adultos, mas percebe a comunicação não verbal. O tom de voz, por exemplo. Pode sentir a tensão e a hostilidade de uma fala zangada e a exaustão e o desespero da linguagem deprimida. E como o cérebro se expande com muita rapidez nos primeiros anos de vida, produzindo milhares e milhares de associações sobre como o mundo funciona, as primeiras experiências têm mais impacto no bebê e na criança pequena. O mundo é hostil, o mundo é perigoso, não tem ninguém para mim, eu preciso lutar pela minha sobrevivência. Ou é melhor eu dissociar. É melhor eu nem prestar atenção no que está acontecendo no mundo, porque é muito ruim, é muito triste. O Gabor Maté, que é hoje um dos maiores estudiosos do trauma, ele viveu na época do Holocausto, ele viveu numa família perseguida, etc. E ele desenvolveu alguns transtornos, né? De distração, de não conseguir prestar atenção, de não vou nem colocar nomes aqui, porque senão todo mundo vai falar que quem tem esse transtornos. De não conseguir prestar atenção, de não conseguir focar, de não conseguir... Tá sempre, né? Distraído. E isso, e aquilo, e não se conecta, e não sei o quê. E ele fala, hoje eu sei. Eu precisava estar dissociado para sobreviver, porque a vida era muito dura. E estar atento, estar entendendo o que acontecia era muito difícil. Meu cérebro criou esse caminho para conseguir sobreviver e ter produções hormonais de alegria, de prazer, de ser criança, porque a vida real não me permitia isso. Eu tive que fazer isso para conseguir sobreviver. Foi um caminho que o cérebro encontrou para sobreviver. O cérebro está sempre lutando para sobreviver. O cérebro de crianças com pais abusivos começa a associar homens à ameaça, raiva e medo, por exemplo. E essa visão de mundo fica incorporada. Os homens são perigosos, ameaçadores, vão machucar você e as pessoas que você ama. Se essa é a sua visão de mundo, imagine o que acontece quando você tem um homem como professor ou treinador. Imagine como verá um novo homem na vida de sua mãe, ainda mesmo que ele não seja abusivo. Tá aqui, ó, embaixo, Fernanda. O que aconteceu com você? Eu fixei ali. A Ana escreveu e eu fixei. É esse aqui, ó. Da Oprah e do Dr. Perry. Bruce Perry. Oprah. Se a criança ainda não desenvolveu as palavras ou a habilidade para identificar o que vê ou sente, ela se deixa influenciar pela vibração. E a vibração na casa é... Bom, isso é ruim. Dr. Perry. A vibração, como você descreve, equivale ao tom emocional do ambiente.
Calma, gente, não é pra gente se sentir só culpada, tá? A gente vai ter caminhos pra lidar com isso, mas é importante a gente entender. Meu Deus, então eu preciso ser feliz o tempo todo, eu preciso estar bem o tempo todo, eu preciso ser a pessoa mais amada do mundo, que mais para poder meus filhos serem saudáveis? Não. Não é isso. Mas a gente precisa ter consciência de que a nossa saúde mental, a saúde mental materna importa. Tem uma campanha acontecendo Maia Furtacor, de um movimento lindo chamado Saúde Mental Materna Importa. É Maia Furtacor o nome. Procurem, sigam, participem desse movimento. A gente precisa ter consciência disso tudo, para começar a olhar para isso de uma forma muito mais responsável, entendeu? Rede de apoio, a gente conseguir entender o quanto é importante na gestação. A gente fala, não, gestação não é doença. E calma, nós estamos construindo um ser humano ali dentro. Precisa de muito mais atenção e cuidado do que a gente imagina. Não só nutricionalmente falando, tá? Então é muita coisa ali super importante que a gente precisa ter consciência desses impactos. Então, a gente primeiro, esse livro mostra o quanto esses impactos, o quanto tudo isso realmente impacta a construção de um indivíduo, tá? E não é pra gente se sentir culpada, é pra gente começar a ter consciência pra lidar com isso. Lembre-se, sentir-se culpado é o caminho, sentir-se culpado e ficar na culpa é o caminho da educação tradicional. A gente não quer isso, tá? Vamos continuar. Acredito que todo ambiente tem um tom. Ele fala que o tom emocional do ambiente. Se você entra na casa de um estranho, mesmo sem falar a língua, consegue com toda certeza sentir se é um lugar onde as pessoas são amadas ou não. Assim como consegue perceber quando alguma coisa não vai bem. Pode ser que você não saiba o que é, mas alguma coisa parece errada. Dr. Perry. Da mesma maneira, é possível entrar numa pré-escola e afirmar: uau, que ambiente incrível! Dá para sentir o clima, o tom emocional positivo. E também pode acontecer de ir a uma outra turma na mesma escola e dizer: nossa, o que está acontecendo aqui? É muito forte. Certas partes do nosso cérebro são muito mais sensíveis a dicas relacionais e não verbais. Na nossa sociedade, porém, esse é um aspecto subvalorizado da interação humana. Tendemos a ser uma sociedade muito verbal, em que as palavras escritas e faladas são mais importantes. No entanto, a maior parte da comunicação é de fato não verbal. A Oprah fala: imagina uma pessoa que vivenciou um trauma até os 2 anos de vida, antes de ter desenvolvido a capacidade de explicar o que aconteceu. Você nos ensina que esse trauma pode ter um impacto mais profundo no cérebro do que quando se tem as palavras para explicá-lo. Penso nas crianças molestadas, que por serem ainda tão pequenas não têm a linguagem para processar o que aconteceu. A experiência fica trancada no cérebro de uma maneira que não aconteceria se ela pudesse expressar o que ouve em palavras. O Dr. Perry vai responder: o que você está descrevendo é uma forma de memória. Vamos voltar ao triângulo de cabeça para baixo que desenhei a Mike. Lembra, gente? Tronco cerebral, direncéfalo, sistema límbico e córtex. O córtex é a parte que raciocina, que fala, que analisa, que reflete, que ressignifica, que contextualiza, que relativiza, é tudo aqui. Isso tudo aqui é bioquímico. No córtex também tem processo bioquímico, lógico, mas não entra a parte racional, como ela diz das falas, né? Então vamos ver o que ele fala ali sobre essa questão da criança, uma forma de memória. Ele diz: cada sistema biológico do nosso corpo tem a própria maneira de mudar em resposta de experiências passadas ou, basicamente, memória. Os neurônios são muito sensíveis às experiências e as redes neurais em todas as regiões do cérebro podem formar memórias. São as memórias celulares, que não passam pelo racional. Aquilo que eu falei para vocês. O trauma está registrado em vários níveis e lugares do nosso organismo e do nosso cérebro. Não é só no lugar da fala. Então não adianta a gente achar que a gente ficar falando é o suficiente para curar e para mudar os nossos sistemas, né? Os neurônios são muito sensíveis às experiências e as redes neurais em todas as regiões do cérebro podem formar memórias.
Lembrar nomes, números de telefone, onde você deixou suas chaves é função das redes neurais do córtex. Mas também temos lembranças emocionais. Uma música pode provocar um sentimento, uma associação com uma experiência de anos atrás, por exemplo. O cheiro de frango assado ou de um pão recém-saído do forno pode provocar uma sensação agradável de pertencimento ou uma sensação melancólica de um passado que não volta mais. Essas sensações são frutos de associações armazenadas nas redes neurais do sistema límbico e de outras regiões cerebrais. Existem lembranças motor-vestibulares. Enrodilhar-se em posição fetal é essencialmente um ato de lembrança, armazenadas em redes situadas em áreas mais inferiores do cérebro. Mas uma experiência traumática pode criar traços de uma memória complexa que envolvem todas as regiões do cérebro. É isso que eu digo quando eu falo, não vale a pena deixar para tratar depois. Já me falaram, gente, ai, me dá uma raiva isso. Ai, Alça, eu não consigo. Ai, eu grito mesmo, eu sou explosiva mesmo, meu filho que faz terapia depois. Nós estamos construindo um indivíduo em todos os seus sistemas. Tudo que nós fazemos com os nossos filhos no dia a dia, repetido, está construindo todos os seus sistemas, está impactando todos os seus sistemas fisiológicos, bioquímicos, neuronais, tá? Todas as áreas do cérebro são impactadas pelas nossas experiências. Todas. Imunológico, todas. Como já mencionamos, o cérebro se desenvolve de maneira sequencial, da base para cima, de dentro para fora, ou seja, das funções básicas do tronco cerebral às elaborações complexas do córtex. Cada área cerebral tem capacidade própria de criar memória, de mudar em resposta às experiências e de armazenar essas mudanças em suas redes neurais específicas. Uma pessoa ligada no 220 é uma condição construída a partir das experiências. Eu preciso estar o tempo todo atenta, vigilante, cuidando, fazendo, produzindo. Ah, eu sempre fui assim. Não! Você criou esse sistema respondendo ao que você recebeu, tá? Ah, eu tenho uma pessoa, nossa, ela é super reativa. Ela acha que o tempo todo o pessoal quer passar a perna nela. Ela acha que o tempo todo o pessoal tá agredindo ela, tá? Nossa, é um absurdo, é ridículo. Ela é vítima do mundo. Ela acha que... Ela não é assim porque ela quer. O organismo dela criou em todas as áreas do seu cérebro essa condição de que ela precisa estar o tempo todo se defendendo. Por algum motivo. Das suas experiências, desde lá do passado, que vai trazendo esse lugar. Tá? Parar de julgamento, galera. Não vale a pena a gente julgar, pelo amor de Deus. Isso todo mundo diz, né? Todas as religiões dizem, todo mundo sabe. Mas continuamos olhando para os outros com os nossos mapas de mundo, achando que a gente sabe exatamente como cada um tem que se comportar, fazer e responder e assim por diante. Vou ler de novo. Cada área cerebral tem capacidade própria de criar memória, de mudar em resposta às experiências e de armazenar essas mudanças em suas redes neurais específicas. Numa criança pequena, o córtex não está totalmente desenvolvido. Antes de 3 anos, as redes neurais não estão suficientemente maduras para criar o que chamamos de memória narrativa linear. Em outras palavras, uma memória de quem, o que, quando e onde. No entanto, nas áreas inferiores do cérebro, essas redes neurais estão processando todas as experiências mais remotas e mudando de acordo com elas. Associações ou lembranças estão nascendo nessas redes inferiores, o que tem enorme impacto na maneira como o trauma é armazenado no cérebro das crianças bem pequenas. Se uma criança sofre abuso, seu cérebro pode criar uma associação entre as circunstâncias e as características do abusador, cor do cabelo, tom de voz, a música que toca ao fundo, etc., além de uma sensação de medo. As associações complexas e confusas podem influenciar o comportamento deles durante anos. Mais tarde, por exemplo, se essa criança já mais velha for atendida em um restaurante por um homem de cabelo castanho que se aproxima demais enquanto anota o pedido, ela pode simplesmente ter um ataque de pânico.
Como não há uma lembrança cognitiva solidamente incorporada, ou seja, nenhuma memória narrativa e linear, é comum que esse ataque de pânico seja vivido e interpretado como aleatório, sem qualquer ligação com as experiências prévias. Quando o trauma é vivenciado numa idade tenra, pode produzir um conjunto de crenças e comportamentos duradouros. O abuso sexual nos primórdios da vida pode contaminar a intimidade na vida adulta, mesmo que a pessoa não tenha lembrança nenhuma de situações específicas de abuso. Para mim, essa é uma das manifestações mais graves do trauma. Aqui, até agora, ele está trazendo exemplo de traumas com T maiúsculo, como dizia Gabor Maté. Ele fala que existem os traumas com T maiúsculos, que são eventos traumáticos, e existem os traumas com T minúsculo, que são coisas do cotidiano que vão deixando feridas abertas, ou seja, crenças. Talvez de que eu não seja importante, de que as minhas necessidades não precisam ser vistas, que eu preciso abafar as minhas emoções para agradar os outros. Isso tudo são traumas com T minúsculo. Não são eventos, são coisinhas do dia a dia. O jeito que eu sou tratado, o jeito que eu sou acolhido, o jeito que as minhas emoções são ensinadas a ser vistas, são tratadas pelos meus cuidadores, o jeito que eu sou atendido às minhas necessidades, o jeito que eu sou atendido do meu jeito, tá? São os traumas com T minúsculos. Até com os T minúsculos. Até agora ele está trazendo os eventos traumáticos. A Oprah vai dizer agora. O The Oprah Winfrey Show levou ao ar 217 episódios que tratavam de abuso sexual e viu uma profunda coerência na maioria das vítimas, incluindo eu mesma. Quando você foi ensinada a ser complacente, qualquer tipo de confrontação é desconfortável, porque nunca lhe disseram que você tinha o direito de dizer não. Gente, eu vou ler essa frase de novo. A criança precisa ser obediente, precisa ensinar a criança quem manda. Fica quieta que o adulto tá falando. Fica quieta que eu sou o adulto que eu mando. Fica quieta que eu sei mais que você. Porque eu sou sua mãe, eu mando. Porque eu sou adulto aqui, eu sei das coisas, eu conheço o mundo, eu obedece, vai na casa, obedece aqueles adultos. Obedece, 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 obedece. E aí nós temos crianças obedientes e a gente aplaude essas crianças obedientes. A gente fala bastante sobre obediência por aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, gente. Muito cuidado. Quando você foi ensinado a ser complacente, qualquer tipo de confrontação é desconfortável, porque nunca lhe disseram que você tinha direito de dizer não. Gente, coisas simples e bobas. Ai, para de reclamar, ele só tá fazendo cosquinha em você. Vai no colo dele sim, onde já se viu? O vovô tão querido, a vovó, olha, ela te ama. A vovó faz tanto, vai no colo dela. Não temos o direito de dizer não. A criança é ensinada a não ter o direito de dizer não, principalmente para um adulto. Na verdade, o que lhe ensinaram é que você não pode dizer não. A sensação de que você é merecedor o suficiente para determinar seus próprios limites lhe foi roubada. Muitas pessoas reagem ocultando seus desejos reais e empenhando-se ao máximo em agradar. Eu pertenço a essa categoria. Quem mais aqui pertence a essa categoria, gente? Você pode só pensar, mas se você quiser, você pode pôr uma mãozinha aí. ...217 episódios que tratavam de abuso sexual. Muitas pessoas reagem ocultando seus desejos reais e empenhando-se ao máximo em agradar. Gente, abuso não é só quando alguém te pega na rua, te amarra e um abuso sexual, né? O abuso pode acontecer no dia a dia dentro de casa. Inclusive abuso sexual. Eu não quero, mas eu devo, né? Porque é meu papel aí de esposa. E assim vai. Mas vamos lá.
Eu pertenço a essa categoria. Durante anos dizia sim a coisas que eu sabia que na verdade não queria fazer. Eu evitava conversas difíceis porque eu não conseguia viver com o desconforto de me posicionar. E conheci outras vítimas de trauma que suportam situações terríveis até que alguém ou outra pessoa põe um ponto final e o relacionamento entre elas termine. Uma amizade se torne tóxica ou elas percam o emprego. É isso que me vem à mente quando você fala de pessoas com intimidade tóxica. Mas as experiências extremas das quais falamos até agora, abuso sexual, abuso infantil e guerra, não são as únicas que podem causar o trauma, não é? Na verdade, o termo pode ser aplicado a um vasto espectro de eventos da vida. Era o que eu estava falando antes. Abuso verbal, abuso psicológico, abuso emocional, né? A criança, por exemplo, que penteia... Gente, um exemplo... Eu tenho um vídeo aqui que eu faço uma simulação. Um exemplo bobo, mas... Você pentear o cabelo do seu filho, que tá sofrendo, que tá com dor, você falava, aguenta. É até um abuso físico, gente. Além do abuso emocional, psicológico e etc. Você não quer ter cabelo comprido? Então aguenta. Você não deixa eu pentear? Ó, como ficou embaraçado. Não deixa eu passar... Abuso, gente. Ela já tá dizendo que tá doendo, ela já tá dando o limite dela. Não interessa. Vai pentear esse cabelo. Vai doer. Abuso. Você não tem o direito de dizer não nem sobre a dor do seu corpo. Para mim, não existe exemplo melhor do que a história de Chris e Daisy, que foram pela primeira vez ao The Oprah Winfrey Show num episódio sobre filhos do divórcio. A época do programa, Chris tinha 7 anos e Daisy, irmã, tinha 11. Eles não apenas sofreram o trauma do divórcio dos pais, como passaram vários anos afastados da mãe. Chris tinha só 4 anos quando viu a mãe pela última vez, e a saudade que sentia era de cortar o coração. O pai acreditava que se pudesse comprar um anel para ela com o dinheiro que havia economizado, a mãe voltaria para ele. Aquilo me deixou arrasada. Por outro lado, a dor de Daisy manifestava-se como raiva. Não é para você ter um namorado quando é casada, me contou ela, referindo-se à mãe. A mulher que deveria amá-la incondicionalmente e ser sua grande inspiração tinha desaparecido de sua vida. Daisy descreveu essa situação como insuportável. No programa, o rabino e terapeuta familiar Gary Newman me contou que para a maioria das crianças o divórcio equivale a uma morte. Ele explicou que as crianças não veem os pais como pessoas separadas que um dia se juntaram, enxergam um bloco parental dentro de uma unidade familiar. Assim, mesmo que o divórcio seja melhor para a família como um todo, as crianças sentem como se tivessem arrancado um pedaço delas. E se um dos pais não está mais disponível ou inicia um novo relacionamento antes que a criança possa desenvolver confiança, isso afeta as áreas do cérebro envolvidas em lapidar a autoestima. Olha que forte, gente. A identidade que construímos molda cada relacionamento ou decisão que tomamos ao longo da vida. E quando as crianças não se sentem respeitadas pelas decisões dos pais, ocorre um abalo em suas convicções e respeito do próprio valor. A criança aprende respeito sendo respeitada. Quando as crianças não se sentem respeitadas pelas decisões dos pais, ocorre um abalo em suas convicções a respeito de seu próprio valor. Eu não mereço respeito, porque eu não questiono os meus pais. Eu sempre foco em mim, na construção do que eu mereço, do que eu sinto, de quem eu sou e assim por diante. Chris e Daisy foram as primeiras crianças que eu vi relatarem com absoluta sinceridade o trauma do rompimento dos pais. Algumas pessoas acreditam que quanto mais nova a criança, mais fácil ela absorve um novo relacionamento. A história de Chris e Daisy me mostraram que isso não é verdade. Sei que seus estudos sugerem o mesmo. Me explique o que acontece com o cérebro de uma criança em tal situação sob uma perspectiva neurológica. E isso vai ficar aparecendo nos próximos capítulos. E aí, gente? E aí, como que vocês estão hoje com o nosso estudo? Quem traz uma palavra do que fica mais forte hoje aqui? Esse livro é super didático, super técnico, mas ao mesmo tempo super profundo, né? A gente vai enxergando aí
pequenas coisinhas, entendendo, percebendo o mundo a partir do que a gente está construindo no cérebro dessa sociedade, gente. A sociedade é reflexo de cérebros construídos a partir desde o nascimento, desde a gestação. A Ana escreveu, adorei. Como que vocês saem daqui hoje? Mexidos, não mexidos? É uma coisa que eu falei lá no primeiro, eu acho que eu vou começar a falar em todos os nossos encontros. Qualquer coisa que vocês precisarem, esses estudos mexem com a gente. Procurem ajuda. Procurem alguém para conversar. Me escreve no direct, manda áudio. Procurem ajuda, tá? Não fiquem com isso. Nós não temos que lidar com as coisas sozinhos. Nós somos seres interdependentes. Tudo que tá mexendo aí dentro de vocês, tá mexendo em vários lugares no cérebro de vocês, essas informações. Então, é muito importante que a gente aprenda, porque a gente não aprendeu quando era criança. Quando a gente era criança, a gente aprendeu que a gente tinha que dar conta de tudo sozinha. A gente não podia errar, a gente tinha que dar conta sozinha, né? Em todos os sentidos. Nossa, uma criança educada é aquela que dorme sozinha, come sozinha, resolve os problemas sozinha, estuda sozinha, se controla sozinha, tudo sozinha. E não é verdade, nós somos seres interdependentes. A gente precisa pedir ajuda, tá? Então peçam ajuda, vão conversar com pessoas. Não tem com quem conversar, não tem pra quem pedir, não tem ninguém, não tem um amigo, não tem uma terapeuta, não tem uma vizinha, uma irmã, uma mãe, um marido, não tem ninguém que eu possa conversar. Conta com a ajuda online. Me escreve no direct, procura atendimentos online gratuito. Peçam ajuda, por favor, tá? Chocada. Gente, são informações assim, eu falo, as primeiras vezes que eu tive acesso a essas informações, meu cérebro explodindo, assim. Tanta coisa se explicando, né? E é forte, mas é libertador. O conhecimento liberta, né, gente? Beleza, pessoal? Então, obrigada por estarem aqui comigo nesse estudo hoje. Quarta-feira que vem continuamos o estudo. Vamos juntos. Fiquem atentos aqui. Lembrem que eu tô lançando o mini audiocurso gratuito para pais e mães. A gente ainda não sabe a data que vai lançar, mas eu fiquei super feliz quando a gente começou a desenhar tudo isso. E aí já, né, vamos lançar a pré-inscrição. Que bom, Vivi. Que se você quer, me escreve no direct, eu quero uma vaga, vai ser gratuito, então a gente vai ver quantas vagas a gente consegue colocar ali, como é que a gente vai formatar bem direitinho, mas o conteúdo, o formato, a gente tá bolando de um jeito muito legal. É um mini curso para pais e mães, tá? Gratuito, me escrevam, eu quero uma vaga, lá no meu post ou no meu direct, onde for que a gente vai fazendo esse grupo de pré-inscrição, tá bom? Um beijo! Me inscrevam, contem comigo, me ajudem a chegar em mais famílias e vamos juntos. Até mais!